Olá, bom dia. Vou-me tentar redimir hoje, depois de um som muito mau no último episódio, mas vou tentar usar uma nova aplicação da Dolby e pode ser que funcione melhor. Queria deixar-vos umas notas relativamente àquilo que disse no dia anterior, especificamente sobre os Estados Unidos estarem a imprimir bastante dinheiro, isso estar a desvalorizar o dólar e tanto a Bitcoin como o ouro estarem a subir. Para quem não se iniciou ainda em nenhum deste tipo de investimentos, se quiserem ouvir falar de criptos, as melhores pessoas indicadas não sou eu, mas já temos aqui vários episódios que falam sobre esse assunto, que podem rever tanto no nosso podcast como no nosso YouTube, e talvez no futuro eu faça um com vídeos a explicar mais detalhadamente quer criptos, quer ouro. Relativamente ao ouro, queria-vos dizer que há várias formas de investir nisso. Claro que há muita gente que conhece a velha forma de investir, que é comprar joias com ouro. Se bem que aí estão a pagar o custo da criação da joia, adicionado ao custo do ouro, assim como são aquelas moedas que se podem comprar e que também têm o custo adicional de serem feitas assim. Podem investir em empresas que extraem ouro, empresas mineiras, como muito conhecidas algumas sul-africanas. Há também ETFs temáticos relativamente a essas empresas e que podem ou não incluir ouro em si, papel de ouro, ou então podem investir em ETFs específicos só que representem o ouro e não as empresas que a extraem. Teve um pico há 10 anos atrás que ficou nos $1.900. Esse pico foi ultrapassado recentemente, já estamos acima desse valor. Os meus ganhos andam por volta dos 7-8% só nas últimas semanas, mas também foi porque o indivíduo que eu sigo no eToro faz trading e então conseguiu ter esses resultados. Eu pessoalmente não tenho tão bons quando tenho o ETF à parte. No entanto, queria-vos falar de algumas desvantagens potenciais do ouro e relativamente também com as criptomoedas, dado a ver aí uma tabela que está a comparar as duas. E podem recentemente ver um podcast que o Pompeo teve com o Peter Schiff. Um é um grande defensor das criptomoedas e o Peter Schiff é um conhecido defensor do ouro, e tem que ver ambas as posições estão influenciadas pelo facto de um ter um portfólio cheio de criptomoedas e outro ter um portfólio cheio de ouro, mas ao verem os dois a dialogar percebem que ambos não estão de acordo em algumas coisas, mas fundamentalmente concordam que o dólar em si não é um bom investimento. A maneira que as fiat currency funcionam é na confiança de que o Estado não nos vai enganar, e o que é que o Estado acaba por fazer é engana-nos, e neste momento estão a imprimir dinheiro em massa, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e estão a desvalorizar imenso as moedas. Claro que a inflação está-nos a aparecer mais nos assets, ações, obrigações, casas, e ainda não chegou esse dinheiro todo, essa onda de dinheiro ainda não chegou muito à população, embora já tenha chegado na forma daqueles cheques que eles andam a receber de $1.200, que agora vão reduzir para 3 vezes menos, se não me engano. Isto faz com que uma pessoa queira manter o valor, não haja perda de valor, recorra ou a criptomoedas, ou a ouro, ou até a prata. Vantagem do ouro. O ouro pode ser comprado na forma de ETFs, ou podemos adquiri-lo em joias. O ouro é uma commodity, é usado em materiais eletrónicos, mas não em grande quantidade. A sua principal função é reserva de valor e joias.
e é muito apreciado em joias, portanto também é uma commodity nesse sentido. O ouro é minado a uma taxa de 1% ao ano, ou seja, há reservas que são descobertas e tornam-se atrativas para exploração na média de um aumento de 1% ao ano em termos de toneladas que existem de ouro. Claro que na crosta terrestre a percentagem de ouro é limitada, porque é um material raro, mas vai sempre surgir mais reservas. Quando as reservas terrestres ficarem limitadas, vamos ter no resto do sistema solar, mas como, por exemplo, o sistema solar, isto vai soar bastante. Porquê? Eu vou-vos explicar isto. Isto vai soar muito estranho estar a falar do sistema solar, mas o sistema solar provém da mesma nébula que tem os mesmos conteúdos, portanto a percentagem no sistema solar de ouro é mais ou menos a mesma, apesar de haver alguns asteroides que possam ter maiores quantidades de ouro. Isto é importante porque há aquele argumento de que se pode descobrir eventualmente ao ter-se acesso a um asteroide com muito ouro e o ouro desvaloriza e fica ao preço da prata ou ainda mais baixo e fica inútil como reserva de valor. É um argumento válido, se bem que não é plausível, pelo menos para já. E esse é um argumento a favor das criptomoedas, está fixo, são 20 milhões máximo de bitcoins que podem surgir, depois disso não há mais, depois pagam-se as taxas de transação e aquele valor fica fixo. Portanto, em termos de reserva de moeda, poderá acabar por funcionar melhor. A desvantagem da Bitcoin é que, primeiro, se esse for o protocolo aceito e se for o único e não houver uma cópia ou não houver um fork, então, muito bem, se caso haja um fork, caso hajam múltiplos bitcoins, o seu real valor de ser única deixa de ser única, porque há outras moedas que passam a ser também limitadas, só tem 5 milhões, e passam a ter o valor por serem escassas, mas se não tiverem procura, também não têm valor. Esse é um argumento contra as criptomoedas. Depois, temos que perceber que os governos não vão... Ou seja, eles têm o dólar, têm o euro, têm o yuan, e eles vão querer manter essas moedas. Inicialmente, a primeira reação vai ser tentar aumentar as reservas de ouro para conseguirem estabilizar a queda, quando houver uma queda do dólar ou do euro, e depois o passo seguinte vai tentar ser uma digitalização da moeda para permitir um melhor controlo para onde circula o dinheiro e também ter um mais retorno de impostos, e depois, se calhar, adicionar mais reservas para conseguirem manter um valor fixo, quase voltar ao que era antes do Nixon ter desligado o dólar do ouro. Posto isto, e porque isto é um segmento muito específico de investimento, o componente de portfólio é pequeno relativamente àquilo que uma pessoa deve ter para long term, mas estamos numa fase em que há um potencial retorno grande de ouro e que por isso há gente que possa ter até quase 15% do seu portfólio num destes veículos. O ouro normalmente não é usado como moeda de troca comum, a Bitcoin é mais usada como isso, e isso é uma desvantagem do ouro em relação à Bitcoin. Não se esqueçam, é que apesar do mercado estar assim, a grande motor que vocês vão ter no futuro do vosso crescimento continua a ser ações. São as empresas que produzem, que investem, que melhoram a capacidade tecnológica, que vão criar riqueza. O ouro e as criptomoedas são apenas veículos de preservar valor. Portanto, se vocês agora podem aproveitar esta fase instável para conseguir alavancar um bocado o potencial de retorno na queda do dólar, mas depois disso o que se espera é que eles mantenham um valor, ou com o ouro tenham uma pequena taxa de inflação e não mudem muito em relação às ações, que se espera numa economia saudável que cresçam bastante mais do que o basal, sendo o ouro e as criptomoedas representam o basal e não as moedas fiat, em que simplesmente o seu valor decresce ao longo do tempo e quanto mais imprimem, mais decresce.
Podem fazer isto de várias maneiras, aconselho sempre que se informem, a plataforma melhor para terem os vossos investimentos. Sei que a Revolut também está a oferecer uma possibilidade de vocês comprarem ouro pela plataforma, mas lá está, mais uma vez acho que estão a sediar a uma empresa externa esse mecanismo de compra e venda de ouro, e isso não me agrada. Eu gosto que sejam ou ETFs bem organizados ou estruturas bem organizadas, e nisso acho que o eToro é melhor. E se não quiserem eToro, tenham na de Giro também, se não me engano. Outras plataformas também podem ter, não vos sei dizer neste momento. E pronto, relativamente a estes dois temas é tudo o que eu vos queria dizer. Espero que esteja tudo bem e vou tentar no próximo sábado falar de outro tema. Muito obrigado e até para a semana.